Você já deixou de postar alguma coisa ou de dar sua opinião real porque ficou com medo que os outros iam pensar? Eu já passei por isso. Ou pior, você já mudou o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, só para conseguir fazer parte de um determinado grupo específico? Seja muito bem-vindo ao nosso programa Gotas de Esperança, um programa da Igreja Batista Missionária do Maracanã. E dando seguimento à nossa série de estudo na carta de Paulo aos Gálatas, hoje nós vamos entrar num terreno um pouco desconfortável, mas extremamente libertador. Nós vamos ler a carta de Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 até o capítulo 2, versículo 10. E o tema hoje, ele causa um confronto direto nas nossas vidas. Queremos ter aprovação humana ou queremos ser aprovados por Deus? Prepare-se, porque o que nós vamos refletir nesta videoaula vai mexer diretamente com a sua necessidade de ser aceito. Na aula passada, nós vimos que Paulo estava furioso com os falsos mestres que tentavam adulterar o evangelho. Mas esses opositores de Paulo, eles usavam uma estratégia muito baixa de atacar a mensagem de Paulo. Eles atacavam a sua credibilidade e diziam: quem é Paulo? Ele nem era um dos 12 apóstolos originais. Ele aprendeu esse evangelho de segunda mão, da liderança de Jerusalém, e agora está facilitando as coisas para agradar os gentios e ganhar seguidores. A grande oposição de Paulo, desses falsos profetas, era descredibilizar a mensagem que Cristo havia passado para ele. E para responder isso, Paulo abre o seu coração e faz uma dessa autobiografia impressionante. Ele diz com todas as letras no versículo 11 e 12. Quero que vocês saibam, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, nem o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi por revelação direta de Jesus Cristo. Paulo lembra a eles que no seu passado ele era um perseguidor violento da igreja. Ele não virou de cristão porque fez um curso com Pedro, com João, ele não assistiu uma aula coach, nada disso. Mas ele teve um encontro real com Cristo ressurreto, ali o Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. Ele conta que passou anos pregando, sem sequer ir a Jerusalém. E quando finalmente foi lá, 14 anos depois, a gente vê isso no livro de Atos, os líderes mais importantes da época eram Pedro, Tiago e João. E esses reconheceram que a mensagem de Paulo era idêntica à mensagem deles, porque a mensagem provia do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele não precisava do carimbo, da aprovação de nenhuma celebridade da época para validar seu ministério, porque ele sabia quem o tinha chamado. Ele não estava ali para negociar a verdade em troca de tapinha nas costas. Será que você tem vivido o seu chamado? Será que você sabe realmente aquele que te arregimentou para a boa obra? Ou você se preocupa com likes, com tapinha nas costas? Talvez você esteja vivendo aquela ditadura do like, medo do cancelamento, e você não tem pregado aquilo que Deus tem falado no teu coração. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Se Paulo estivesse falando hoje, ele seria o pior influência de conteúdo para o mundo padrão, para o mundo de hoje, para o padrão desse mundo, porque ele não estava nem um pouco preocupado com engajamento, mas ele estava preocupado em pregar a verdade de Deus. Ele não buscava holofotes humanos, mas ele buscava verdadeiramente ser aprovado por Deus.
A verdade é que hoje nós vivemos uma ditadura de like, da aprovação social. O algoritmo das redes sociais moldou a nossa mente para só falarmos aquilo que pode gerar curtidas, compartilhamentos, comentários positivos. Nós fomos condicionados a cada dia, estamos sendo condicionados a buscar validação o tempo todo. Isso gera um problema. E qual é o grande perigo disso para quem é cristão? É que para não sermos criticados, para não sermos cancelados, seja na faculdade, seja na tua escola, no teu trabalho, no seu círculo de amigos, nós começamos a diluir a verdade de Deus, a nossa fé, para nos encaixarmos. Nós deixamos de falar a verdade, nós nos calamos diante de injustiça, ou pior, começamos a concordar com os valores da cultura dominante só para sermos aceitos pelo grupo. Começamos, como diz Paulo aos Romanos, começamos a querer nos amoldar com esse mundo. A postura de Paulo é um choque de realidade e é um soco no nosso estômago. Ele faz a seguinte pergunta: você está vivendo para agradar, se fosse no dia de hoje, você está vivendo para agradar os algoritmos da cultura de hoje ou para ser fiel ao seu chamado? É isso que Paulo diria. Ser fiel a Deus vai significar, em muitos momentos, que você talvez fique isolado, que talvez você fique sozinho. Vai significar não ter o seu post mais curtido. Vai significar, às vezes, ser visto como careta e até pior, ser um intolerante por defender valores do reino de Deus. Mas entenda uma coisa: quem vive para agradar pessoas se torna escravo delas. Vou repetir: quem vive para agradar pessoas se torna escravo delas. Se você precisa que todo mundo te aprove para você se sentir seguro, a sua identidade não está em Cristo, mas está na opinião dos outros. E isso é lamentável. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 10, ele diz: porventura, procure eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servos de Cristo. Desafio você, durante essa semana, você que tem se calado ou mudado o seu comportamento por medo de perder a aprovação humana, lembre-se que quem te chamou, a aprovação que realmente você precisa ter, já foi conquistada na cruz do Calvário. Esse é o desafio dessa semana. No próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos ver o dia em que Paulo teve que confrontar o próprio apóstolo Pedro em público por causa de um ataque de hipocrisia. Não perca a nossa próxima aula de Gotas de Esperança, um programa da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Deus te abençoe e um bom dia para você. Fique na paz de Jesus Cristo.